Muito bem, hoje a gente vai fazer a aula 7 do nosso curso, vamos continuar o capítulo 2. Eu ia inicialmente fazer 5 aulas do capítulo 2, mas eu vi melhor, ele é um pouco maior do que eu esperava, então a gente vai fazer 6, a gente já fez 3, vamos fazer a de hoje mais 2, aí depois a gente vai para o capítulo 3. Muito bem, a gente vai começar dando algumas propriedades das bases de Grobner. Depois a gente vai estudar como é que acontece o cancelamento de termos líderes, quando a gente faz uma conta envolvendo polinômios em várias variáveis e o multigrau diminui. E a gente vai usar isso para construir um critério para verificar se um conjunto de geradores é uma base de Grobner ou não. A gente vai arrumar um jeito de construir algoritmicamente bases de Grobner na próxima aula, mas nessa aula a gente vai ver um jeito já de verificar se um conjunto de geradores é uma base de Grobner ou não. A gente vai usar isso depois lá também. Mas é importante a gente ter para começar um critério para decidir se um conjunto de geradores é uma base de Grobner ou não. Até agora a gente tem a definição, mas com ela é muito difícil de verificar se um conjunto de geradores é uma base de Grobner ou não. Hoje a gente vai ver um critério muito mais fácil de verificar. A demonstração vai ser bastante complicada, mas o critério para aplicar ele é bem simples. Muito bem, eu vou lembrar alguns resultados aqui que a gente vai usar. Primeiro, a definição de base de Grobner. Um conjunto G de polinômios G1, G2, GT é uma base de Grobner para o ideal I, quando o ideal gerado pelos termos líderes dos Gs é o ideal dos termos líderes do I. O que acontece é que, em geral, a gente tem um U contido, né? A gente tem um contido e pode ser diferente. Porque cada cara desses Gs aqui é um elemento do ideal, então vai estar contido. Mas pode ser que aqui tenha mais elementos, né? Quando isso não acontece, quando é igual, a gente diz que é uma base de Grobner. E a gente viu que lá na prova do teorema da base de Hilbert, se você tem uma base de Grobner, ele vai ser um conjunto de geradores para o ideal também. A gente também viu que se o G é uma base de Grobner para o I, né, somente se qualquer termo líder de I é divisível por algum desses monômios aqui. E a gente discutiu isso aqui da outra vez. E a gente estudou também na seção 4 ideais monomiais. Em particular, a gente viu o resultado que diz que um monômio está no ideal monomial se somente se ele é múltiplo de um dos seus geradores. Muito bem, a gente vai usar isso aqui hoje. Muito bem, vamos começar aqui com uma proposição que vai essencialmente dizer que o resto da divisão por elementos de uma base de Grobner é único. Então aqui eu tenho um ideal I, uma base de Grobner G para o I. E então, para qualquer polinômio f, vai existir um único R com as seguintes propriedades. Nenhum termo de R é divisível por nenhum dos monômios líderes dos Gs. E existe um G no ideal tal que o f é G mais R. E, em particular, o R é o resto da divisão de f por G, não importa a ordem na qual os elementos de G são listados. Muito bem, vamos ver aqui a prova. Primeiro, a existência desse R vai vir do algoritmo da divisão. Basta você dividir o f pelo G1, GT. Né? Você vai ter uma escrita f igual a Q1, G1 mais Q2, G2 mais QT, GT. Mais um R. Então, daí, esse teorema da divisão dava essa escrita com a propriedade de que o resto não era divisível por nenhum dos monômios líderes dos Gs. Então, tem essa propriedade 1. E vai acontecer o 2 também, porque a conta Q1, G1 mais Q2, G2 mais QT, GT vai ser um elemento do ideal I. Porque G sendo uma base de Grobner para I, ele é um conjunto de geradores para I. Né? Então, o algoritmo da divisão vai dar o 1 e o 2, vai dar existência.
E nesse caso o R é o resto, né, da divisão de F por G. Agora vamos ver a unicidade. Para ver a unicidade, eu vou supor que tem duas escritas, satisfazendo essas duas hipóteses aqui. E aí eu passo o G para um lado e o R para o outro. Então eu vou ter... E o G e o G' estão em I, né? Então a diferença está em I, portanto a diferença dos R's também está em I. Agora eu quero provar que o R é igual a R', né? Então R menos R' é zero. Se ele não for zero, o termo líder dele é um termo líder do ideal I, porque o R menos R' está em I. E, como G é uma base de Grobner, o gerado pelos termos líderes do I é o gerado pelos termos líderes dos GIs. Então, o termo líder do R menos R' está no gerado pelos termos líderes dos GIs. E aí, por esse lema aqui que eu lembrei para vocês, um monômio, estando no ideal monomial, ele é divisível por algum dos monômios geradores. Isso mostra que o termo líder de R menos R' é divisível por algum dos monômios desses aqui. Agora, se o termo líder de R menos R' é divisível por algum desses monômios, quer dizer que algum dos monômios de R ou R' é divisível por algum desses, né? Porque o termo líder dessa diferença ele é obtido ou como termo líder de R ou como termo líder de R', se os multigraus forem diferentes, ou é uma soma, uma combinação de termos de R e R'. Então, essa hipótese daqui, essa afirmação aqui da penúltima linha, vai implicar que algum monômio de R menos R', algum termo, é divisível por algum desses monômios. Vai contradizer o 1. Vai implicar isso para R e para R', vai contradizer o 1. Então, essa contradição veio do fato de eu supor que R é diferente do R', então R menos R' é zero e o R é igual a R'. E com isso aqui a gente prova esse resultado. Muito bem. Dessa proposição a gente tem um corolário. Aqui o contexto é o mesmo. Temos um ideal I, uma base de Grobner G para o I e um polinômio F. E o resultado é que o F está no ideal somente se o resto da divisão por G é zero. Isso sai direto aqui da proposição, porque se o resto é zero, o F claramente está em I, e se o resto não é zero, o F vai ser a soma de G com R, o G no ideal e o resto fora do ideal. Por que o resto não está no ideal? Porque se o resto estiver no ideal, se o resto, é uma conta parecida com a que eu fiz ali. Se o resto está no ideal, então o termo líder do resto está no ideal dos termos líderes de I. Mas esse cara é gerado pelos termos líderes dos Gs, já que G é uma base de Grobner, né? Essa é a definição exata de base de Grobner. O ideal dos termos líderes de I é gerado pelos termos líderes dos Gs. Então, se F está aqui, se R está aqui, o termo líder, então o termo líder é gerado por esses caras. Vai contradizer o 1, porque o 1 diz que nenhum termo de R é gerado por esses caras. O termo líder também não. Então, isso mostra que o corolário segue da proposição. Da proposição a gente também pode fazer essa definição. A gente vai denotar como F barra F grande em cima o resto da divisão de F pelo F grande, onde F grande é essa lista, F1, Fs. E se o F grande for uma base de Grobner, a gente pode considerar esse conjunto aqui, né, considerar essa lista como conjunto. Né? Para um conjunto de polinômios qualquer, F1, Fs, a ordem aqui faz diferença, como a gente já viu várias vezes da outra vez. Se você mudar a ordem dos polinômios, o resto pode dar diferente. Mas se for uma base de Grobner, não.
por essa proposição. Na base de Grobner, o resto da divisão é único, não importa a ordem. E a gente chama esse cara do resíduo de f módulo f grande. Muito bem, aqui eu estou exemplificando, né? A gente tem um polinômio f pequeno, x à quinta y, e uma lista de polinômios, x2y menos y2, e o outro x4y2 menos y2, com ordem lexicográfica. A gente pode fazer a divisão, aqui fazendo a divisão o resto vai dar xy3. Então a gente descreve aqui o resto da divisão de x5y pelo f grande é xy3. Muito bem. Agora vamos estudar como é que acontece o cancelamento de termos líderes. Isso vai ter relevância aqui para o critério que a gente vai montar na base de Grobner. Quando a gente viu exemplos de conjuntos que não eram base de Grobner, geralmente a gente fazia uma conta desse tipo. Pegava dois geradores e fazia um novo polinômio do ideal e cancelava os termos líderes, né? Cancelava os termos líderes, de modo que o termo líder do f é um termo líder de alguém do ideal, mas não está gerado pelos termos líderes dos F1 e Fs. Isso era um jeito que a gente via que conjuntos de geradores não eram base de Grobner, né? Agora, a gente vai ver que, na verdade, esse é o único problema que pode acontecer. Quando um conjunto de geradores não é a base de Grobner, é exatamente porque isso acontece. E é isso aqui que a gente vai explorar. Muito bem, vamos analisar esse cancelamento usando essa definição aqui. Primeiro eu vou definir o que é o mínimo múltiplo comum de dois polinômios, f e g. Ele vai ser um monômio, que é múltiplo do termo líder do f, do monômio líder do f, do monômio líder do g, e é o menor múltiplo dos dois. Uma maneira concreta de definir é como sendo x elevado a gama, onde cada gama j é o máximo de alfa j e beta j. Então esse cara vai ser múltiplo do termo líder do f e do termo líder do g. Aqui está monômio líder ao invés de termo líder, porque aqui está sem o coeficiente, né? Então o mínimo múltiplo comum eu peguei aqui com o coeficiente 1. E eu vou definir o S polinômio de f e g como sendo o mínimo múltiplo comum de f e g dividido pelo termo líder de f vezes f, menos o mínimo múltiplo comum dividido pelo termo líder de g vezes g. E essa conta aqui é montada de modo que vai cortar os termos líderes. Essa conta é exatamente montada para você fazer algum cancelamento. Vai cancelar, é como se cancelasse o termo líder de f com o de g. Essa conta aqui é um monômio para ajustar os dois para que tenha esse cancelamento. Então o S é feito para ter esse cancelamento. Aqui tem um exemplo. O termo líder de f é x ao cubo y² e o de g é x à quarta y, 3x à quarta y. O mínimo múltiplo comum vai ser x elevado a 4, y². E eu usei aqui ele na conta para fazer o S polinômio. A conta é exatamente aquela ali de cima, x à quarta y², que é o mínimo múltiplo comum, dividido pelo termo líder de f vezes f, menos o mínimo múltiplo comum, dividido pelo termo líder de g vezes g. Então vai dar essa conta aqui. Esse cara vai cancelar com esse outro. Cadê o g? Aqui tem um parênteses. Esse cara cancela com esse. Vai dar menos x ao cubo y³ mais x² menos y³ sobre 3. Então cancelou aqui dois termos. Essa conta é feita para isso acontecer. Muito bem. Agora um lema que mostra que, na verdade, esse polinômio que eu montei para ter esse cancelamento, ele controla sempre que existe um cancelamento de dois polinômios, nesse sentido aqui, é por causa de um polinômio desse tipo. Mais precisamente o seguinte. Suponha que você tem uma soma de polinômios
em que todos eles têm o mesmo multigrau. Todos eles têm o mesmo multigrau. Então aqui eu somei um monte de caras, todos têm um termo líder com o mesmo grau, com o mesmo multigrau. E supõe que teve cancelamento, ou seja, o multigrau da soma diminuiu, né? Cancelou os termos líderes, somou e cancelou. Então, essa soma você pode escrevê-la como uma combinação linear dos S polinômios dos PJ, PK. E além disso, cada multigrau de cada SPJPK é menor do que delta. Essa outra parte aqui é bem clara ali já da definição, né? Porque ele é feito para cancelar e eles já têm o mesmo grau, né? Então vai cancelar o termo líder. Mas essa aqui não é óbvio, né? Não é nada óbvio. Sempre que tem um cancelamento, você pode escrever essa soma como combinação linear. Esses A, J, K são elementos do corpo, né? Coeficientes escalares. Você pode escrever essa soma como uma combinação linear dos S polinômios de PJ, PK. Tem a prova aí no livro, vocês dão uma olhada. Eu não vou fazer porque a gente já vai fazer a prova do próximo teorema, que vai ser bastante complicado, então vamos usar o tempo ali para fazer outra prova. A gente vai usar esse lema aqui lá no próximo teorema. Muito bem, esse aqui é o teorema principal de hoje, o critério de Buchberg, que é um critério que vai ser bem eficiente para testar se um conjunto de geradores é uma base de Grobner. Aqui eu tenho um ideal I e um conjunto de geradores G para I. Então o G é uma base de Grobner se somente se cada S polinômio, GJ, GK, deixa resto zero na divisão por G. Então o critério é assim, você tem um monte de geradores, você faz os S polinômios, divide todos por G, então vai dividir pelos próprios Gs, né? Divide por G e vê o resto. Se os restos forem todos zero, é uma base de Grobner. Se tiver algum resto que não é zero, não é uma base de Grobner. Então é um algoritmo bem eficiente para testar se um conjunto de geradores é uma base de Grobner. Se você tiver T caras aqui, você vai fazer algo como T vezes T mais 1 sobre 2 S polinômios e vai fazer, cada um vai fazer uma divisão e ver se o resto é zero. Se der tudo zero, S. Não é uma base de Grobner. A ida é óbvia, né? Porque se o G é uma base de Grobner, pela primeira proposição que a gente provou hoje, o resto da divisão de qualquer f por G é zero, né? Qualquer f do ideal. Né? Isso a gente observou no corolário ali logo depois da primeira proposição. E esses SJ, SGJ, GK são elementos de I, são caras do ideal. Né? Porque olha só como eles são montados. Eles são montados com um polinômio vezes um monômio, menos outro polinômio vezes um monômio. Então esse aqui está no ideal gerado por f e g. Né? Então lá, esse cara está no ideal gerado por GJ, GK. Então ele está no ideal I, que é o gerado por G1, GT. Então esses S polinômios estão todos no ideal. Então se todos os polinômios no ideal deixam resto zero na divisão por G, em particular esses S polinômios também fazem isso. Muito bem, então a ida é trivial. A volta vai dar muito trabalho, a gente vai fazer uma contalhada danada aqui para provar. Mas antes dela, vamos fazer um exemplo. Então aqui eu tenho um ideal, a gente já trabalhou com esse ideal, né? Acho que a gente conseguiu até provar que era a base de Grobner em alguma ordem. Esse ideal é gerado por y menos x2 e z menos x3. Eu quero saber se esses dois geradores formam uma base de Grobner. Vou fazer primeiro com essa ordem aqui, a ordem lexicográfica com essa ordem de variáveis. Né? Aqui não está dizendo especificamente que tem uma ordem fixada, mas tem. Né? Sempre que a gente fala de divisão de base de Grobner, sempre tem uma ordem fixada. Então aqui eu fixei essa ordem, x maior que y maior que z, a ordem usual. Eu vou ver se é uma base de Grobner. Então o critério de Buchberg diz que eu faço o S polinômio dos dois polinômios lá e vejo se o resto da divisão é zero. Se for, é uma base de Grobner. Então é o que eu vou fazer. Pego esses dois polinômios, eu escrevi eles aqui já com os termos na ordem lexicográfica.
fiz o S-polinômio, o MDC, o MMC dos termos líderes é x ao cubo. Né? Então eu fiz aqui para que cancelasse. Né? É assim que é o S-polinômio. Vai dar xy menos z. Aí eu divido xy menos z por esses dois. A gente aprendeu a fazer divisão agora, né? Então a gente consegue fazer isso aqui de cabeça nesse caso. Esse aqui já está na ordem lexicográfica, o termo líder é xy. O xy não é múltiplo do x ao cubo, nem é múltiplo do x quadrado, então vai para o resto. Aí tem o menos z, ele não é múltiplo do x quadrado, nem do x ao cubo, vai para o resto. Então, esse cara todo está no resto. Os quocientes são zero. Em particular, o resto não é zero. Né? O resto da divisão desse cara por esses dois polinômios. Então, esse aqui não é uma base de Grobner para I. Agora vamos fazer a mesma conta com outra ordem, com y maior que z maior que x. Então agora, escrito nessa ordem lexicográfica com essa ordem de variáveis, os polinômios são y menos x2 e z menos x3. O mínimo múltiplo comum agora dos termos líderes é y vezes z. Aqui deveria ter y vezes z e y vezes z. Então, é y vezes z. A conta para fazer o mínimo múltiplo comum de dois polinômios é sempre a mesma. Mas, para eu considerar o termo líder, é diferente. Né? Então, para fazer o mínimo múltiplo comum de termos líderes, eu tenho que levar em conta a ordem. Né? Foi o que eu fiz. O y e o z dá yz. Aí, essa conta aqui é feita para cancelar. Né? Vai cancelar esse primeiro com esse primeiro. Vai dar yx3 menos ex2. Né? yx3 menos ex2. Agora, o termo líder aqui é yx3. Ele é divisível por y, a divisão da x3. Então, x3 entra no quociente. Aí você diminui lá, né? Aí vai ficar esse cara como termo líder, zx2. Ele não é múltiplo de y, mas é múltiplo de z, a divisão dá menos x2, está aqui no outro quociente. Se você fizer a continha, você vai ver que vai dar zero. Vai dar zero, o resto. Então, o resto da divisão do S-polinômio dos dois pelos próprios dois é zero. Portanto, isso aqui é uma base de Grobner. Então, com esse critério, a gente verificou que esse conjunto não é uma base de Grobner para essa primeira ordem, mas é uma base de Grobner para a segunda. Muito bem, vamos fazer agora a prova do critério de Buchberg. Vai ter 5 etapas, eu dividi aqui em 5 slides, então vai ter 5 passos. Então vamos lá, a gente quer provar só um lado, né? Porque o outro eu já provei. O que a gente quer provar? A gente quer provar que se o resto da divisão desses caras por G é sempre zero, então o G é uma base de Grobner. Então, e a definição de base de Grobner, dei aqui no começo, é essa aqui. Esses caras são iguais. E aqui é sempre contido, né? Então o que eu tenho que provar é o outro lado. Eu tenho que provar que qualquer termo líder está nesse ideal gerado aqui. Eu pego um F no I, pego o termo líder e vou mostrar que está nesse ideal gerado por esses monômios. Muito bem. Então é isso que eu vou fazer. Peguei um F em I e eu tenho que mostrar que o termo líder dele é gerado pelos termos líderes dos Gs. A primeira observação é que o F estando em I, ele é uma combinação dos Gs, né, com alguns polinômios. Beleza. Agora, olhe para os multigraus desses produtos, HI e GI. Pode ser algumas parcelas zero aqui, né? Olha para aquelas que não são zero, né? Tem alguma. E pega o multigrau, olha para os multigraus e pega o maior. Pega o maior possível. Tem um número finito, você pega o maior. Esse multigrau, delta, o maior possível, é maior ou igual que o multigrau do F. Porque o que acontece? Desse lado pode ter cancelamentos ou não, né? Mas
o multigrau da direita não pode ser, o maior deles não pode ser menor do que o de f, né? Porque senão nunca vai dar um multigrau de f. Pode ser que o delta seja maior do que o multigrau de f. Aí tem cancelamentos, corta, e o multigrau dessa conta fica igual ao multigrau do f. Não, mas, de qualquer modo, o multigrau delta, né, esse maior multigrau possível, do maior parcela, é maior ou igual que o multigrau do f. Beleza. E pode ser que o f é escrito como combinação dos GIs de mais de uma maneira, né? De várias maneiras diferentes. Então escreve de todas as maneiras possíveis. Para cada maneira vai ter um delta diferente. Pode ter mais ou menos cancelamentos. Agora, a ordem é uma ordem total. Ou melhor, é uma boa ordem. Então qualquer conjunto tem um mínimo. Tem um elemento minimal. Então, tem uma escrita para o qual o delta é minimal. Tem uma escrita para o qual o delta é minimal. Então, pega essa escrita. Pega essa escrita do f no qual o delta é minimal. A gente vai mostrar que nesse caso aqui é igual. O multigrau do f vai ser igual ao delta. É isso que a gente vai mostrar nos outros slides, nas outras páginas ali que eu vou mostrar. Então, o multigrau do f a princípio é menor ou igual que delta. Eu vou mostrar que quando o delta é minimal, ele é igual. Exatamente igual. Agora, supondo que eu já mostrei isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um cara f desse lado, que é igual a uma soma de um monte de caras que tem o mesmo multigrau que ele. Ou melhor, pelo menos um deles tem o mesmo multigrau que o do f, aquele que tem um multigrau maior, né? O multigrau do f vai ser igual a algum, né? Aquele que tem o maior. Esse delta é o multigrau do maior. Então, o multigrau do f é igual ao multigrau de algum desses. Aqui deveria ter multigrau, né? Aqui, multigrau desse aqui. Aí o que acontece? Se o multigrau dos dois é igual, quer dizer que o termo líder do f é uma constante vezes o termo líder de GI vezes HI. Ou seja, vou escrever aqui o termo líder do f é um número A vezes o termo líder do GI HI. Pode ser que o termo líder do f, o multigrau do f, coincida com o multigrau de várias dessas parcelas. Mas aí o que acontece? O termo líder do f vai ser a soma dessas parcelas, desses termos líderes que o multigrau coincide. Então, em particular, você pega um deles, eles vão diferir por uma constante só. E o termo líder do produto é o produto dos termos líderes. Então, isso mostra que o termo líder do f é um múltiplo do termo líder do GI. O termo líder do f é um múltiplo do termo líder do GI. Ou seja, o termo líder do f está no ideal gerado pelos termos líderes do G1 GT, que é o que eu queria provar. É o que eu queria provar. Isso aqui vai terminar a prova do teorema. Eu fiquei devendo aqui mostrar que se o delta é minimal, o multigrau do f é igual a delta. Essa implicação, o delta minimal, implicar que o multigrau do f é delta. É isso que a gente vai provar. É isso que está faltando. Então, a gente se resumiu a provar isso aqui. Se o delta é minimal, então o multigrau do f é igual a delta. Isso a gente vai provar por contradição. Muito bem. Então, as hipóteses agora são que o f tem essa escrita com o delta minimal e o multigrau do f é menor do que delta. Eu vou supor por absurdo, porque eu vou provar isso aqui por contradição. Se o delta é minimal, então o multigrau de f é delta. Eu vou supor por absurdo que o delta é minimal, mas o multigrau não é delta. Se ele não é delta, é porque ele é menor do que delta. Então, essas são as minhas hipóteses. Eu vou escrever a escrita do f aqui com mais detalhes.
eu vou escrevê-la como a soma das parcelas com multigrau delta mais as parcelas com multigrau menor do que delta. E depois, essas parcelas com multigrau igual a delta, eu vou separar o H no termo líder dele mais o que sobra. Então, desse modo, essa conta daqui, intermediária, do meio, cada parcela dela tem multigrau menor do que delta. Porque eu cortei o termo líder do H. Então, o termo líder desse parênteses é estritamente menor do que o de antes. Portanto, o produto tem um multigrau menor do que delta. Esse aqui também já tinha um multigrau menor do que delta. E agora, esse outro aqui, o multigrau dele é igual a delta para cada I, cada parcela. Porque o multigrau do termo líder do H é o mesmo multigrau do H. Mas essa soma aqui, o que acontece? Esse pedaço daqui para lá, essas duas somas, todas as parcelas têm um multigrau menor do que delta. O F também, por hipótese. O F também tem um multigrau menor do que delta. Então, tem o F com multigrau menor do que delta, igual a um troço, mais um outro com multigrau menor do que delta. Então, esse troço do meio aqui não pode ter multigrau igual a delta, né? A soma total. Tem que ser multigrau menor do que delta. Né? Porque ela é a diferença, F menos esse troço, de coisas de multigrau menor do que delta. Muito bem, essa aqui é a observação que eu fiz. O multigrau dessa soma tem que ser menor do que delta. Muito bem, a gente vai usar isso ali na frente. Agora, qual é a estratégia? A estratégia é usar essa hipótese, que o multigrau é menor do que delta, para trocar essa escrita por uma outra escrita, soma de AI e GI, onde os AI vão ser polinômios e cada parcela tem um multigrau menor do que delta. Ou seja, eu vou tirar os cancelamentos. Né? Aqui tem muitos cancelamentos, porque o multigrau de cada parcela é delta, mas da soma inteira é menor do que delta. Eu vou trocar essa escrita por outra na qual tem menos cancelamentos, ou seja, cada multigrau aqui já é menor do que delta. Uma vez que a gente faça isso, eu vou reescrever o F. O F, então, é essa primeira parcela, que eu vou trocar por esse soma de AI e GI, mais as outras duas que já tinha. Então, eu posso botar tudo em evidência aqui, né, com o GI. Esse BI é a soma desses três pedaços aqui. E cada um desses aqui agora tem multigrau menor do que delta, porque isso acontece em cada uma das três parcelas. Já acontecia ali em cima para as outras duas, e para essa terceira eu arrumei para que isso acontecesse. Então o F agora é escrito como soma de polinômios BI e GI, em que cada um deles tem multigrau menor do que delta. Isso vai contradizer a minimalidade do delta. Porque o delta a gente escolheu de modo que é mínimo para esse escrito do F. A escrito do F como soma de polinômios vezes os GIs. E ali eu estou arrumando uma escrita no qual cada parcela tem multigrau menor do que o delta. Mas o delta, aqui eu tinha escolhido o menor cara, tal que é possível fazer uma escrita em que alguma parcela tem esse grau. Então, esse argumento final vai contradizer a minimalidade do delta. Então, agora o que eu fiquei devendo para o próximo passo, para o passo 3, é reescrever essa parcela, a soma dos termos líderes dos Hs vezes os Gs, para os quais o multigrau do HI e GI é delta, numa escrita, numa forma um pouco diferente, que é a soma dos AI e GI, em que AI vezes GI tem multigrau menor do que delta. E esse é o objetivo ali nos próximos passos. Eu vou trocar essa escrita por outra. Muito bem, essa soma ela tem multigrau menor do que delta, como a gente já observou. Mas cada parcela dela tem multigrau igual a delta. Cada parcela tem multigrau igual a delta, porque o multigrau de H é o mesmo multigrau do termo líder dele.
Então, essa condição aqui embaixo vai implicar que o termo líder de H vezes G tem multigrau delta. Então, o que acontece? Eu tenho uma soma de polinômios para os quais cada multigrau é delta, mas a soma inteira tem grau menor do que delta. E isso são exatamente as hipóteses do lema 2, que eu enunciei antes do critério de Buchberg. Eu tenho uma soma, no qual cada polinômio tem o mesmo multigrau, mas a soma inteira, o multigrau diminui. É exatamente a hipótese que eu tenho lá. Aí qual é a conclusão do lema? É que essa soma, na verdade, pode ser escrita como combinação linear dos S polinômios dos PJ/PK. É isso que eu vou usar lá embaixo. Então, pelo lema 2, essa soma dos PIs, desses PIs, pode ser escrita como uma combinação linear dos S polinômios, desses PIJ. Vamos fazer uma continha aqui e ver como é que fica o S polinômio do PI/PJ. Para isso eu faço o mínimo múltiplo comum do PI/PJ. Ele é x delta, claro, porque o multigrau dos dois é igual, né? Então o mínimo múltiplo comum é esse aqui. Dos termos líderes, né? Aqui deveria ter termo líder. O multigrau desses dois termos, o mínimo múltiplo comum desses dois termos líderes é x delta, e aí você faz a continha do S polinômio. Né? É o mínimo múltiplo comum dividido pelo termo líder. O termo líder desse produto é o termo líder de H vezes o termo líder do G, vezes o polinômio PI, menos a mesma conta aqui para o J. Agora o que acontece? Eu ponho x delta em evidência, esse termo líder vai cortar, e vai ficar essa outra conta aqui para o G. Isso aqui é parecido com esse polinômio do GI GJ. Né? Falta aqui só vezes x elevado, falta o mínimo múltiplo comum do GI GJ. Então eu ponho aqui o mínimo múltiplo comum do GI GJ, aí isso aqui vai ficar o S polinômio do GI GJ. E aí eu dividi aqui pelo mínimo múltiplo comum do GI GJ para ajeitar a conta. Então, o S polinômio do PI/PJ é um múltiplo do S polinômio do GI/GJ. Muito bem. Agora, no próximo passo, eu vou lembrar que o G é uma base de Grobner. Né? Na verdade, não, é isso que a gente quer provar. Né? A hipótese nossa é que os restos da divisão do S, G, J, GK por G são sempre zero. Né? Essa é a hipótese que a gente tem. E a gente chegou ali agora, nesses S polinômios do GJ, GK. A gente vai usar que o resto da divisão deles por G é zero. Usar que o resto da divisão deles por G é zero é exatamente dizer que eles são combinação dos Gs. A gente viu lá atrás que o resto da divisão por G ser zero é a mesma coisa que dizer que eles são combinação linear dos Gs. Eles estão no ideal. Esses S polinômios estão no ideal. E tem essa condição aqui, que vem do resto da divisão, que o multigrau aqui das parcelas não é maior do que o multigrau original. E eu vou usar isso aqui ali em cima. Para eu usar ali em cima, eu multiplico por x elevado a delta menos gama i j. Então, vou multiplicar. Eu vou ter o S polinômio do PI/PJ é igual a x delta menos gama ij, S polinômio do G e GJ. Aí eu substituo isso aqui. Aí o que vai ter? Vai ter uma soma aqui dos AK e GK. Aqui, na verdade, o AK deveria ter mais dois índices, I e J em cima. Eu não botei para não carregar a notação. Mas é um AK para cada I e J, diferente. Mas não faz diferença aqui na conta. Aqui o GK é um só agora. Aqui o GK tem um também, tem um índice I e J. Eu não botei, mas isso aqui basta para a gente. Então, o que acontece? Vai ter essa soma e cada termo da soma vai multiplicar por esse monômio. Então, você multiplica esse monômio pelo A, vai dar um B, um outro polinômio.
Então esses polinômios, esses S polinômios do P e PJ, são uma combinação dos GKs originais, né? E a gente pode fazer uma cota aqui por esses multigraus. Vamos ver como é que a gente faz isso. Como é que é o multigrau do BKGK? Ele é o multigrau do x delta menos gama EJ AKGK. Aí o multigrau de um produto, você soma os multigraus, né? Eu soma os três aqui, ou os dois, né? Já que esses AKGK vem do S. Aqui é a soma desse primeiro multigrau com esse segundo. E esse segundo eu vou usar essa cota aqui. Então essa cota entrou aqui. O multigrau do AKGK é menor ou igual. Aqui era para ser um símbolo de menor ou igual, tá? Eu digitei errado. Aqui, esse multigrau de AKGK é menor ou igual que o multigrau do S polinômio de G e J. Eu usei aqui. Agora, dessa conta daqui para aqui de baixo, eu só usei que o multigrau do x delta é delta e o multigrau do x elevado a menos gama e j é menos o multigrau desse mínimo múltiplo comum. Esse gama e j foi exatamente definido usando o mínimo múltiplo comum. Agora o que acontece? Esse multigrau aqui vai ser negativo. Por quê? Esse multigrau da direita, ele é o multigrau do mínimo múltiplo comum de GI e GJ, ou dos termos líderes, né, de GI e GJ. E o S polinômio é feito para cortar os termos líderes. Ele é feito para cortar. O S polinômio, exatamente, você usa o mínimo múltiplo comum para multiplicar no GJ e no GI para cortar. Então, essa conta aqui dá estritamente negativo. Estritamente negativo. Porque esse multigrau do S é estritamente menor do que esse outro. Esse S é feito exatamente para cortar. Os detalhes estão lá nos exercícios, depois vocês dão uma olhada. Mas a ideia aqui é que o S é feito exatamente para cortar, e isso é exatamente dizer que esse multigrau é negativo, essa conta aqui é negativa. Então isso aqui vai dar menor do que delta. Então eu concluí que os S polinômios de P e PJ são somas de BKGK com um multigrau menor do que delta. Esse cara é menor do que delta. Muito bem, aí voltando lá atrás, a gente tinha dito que, acho que no passo 2 e 3, esses caras, a soma dos termos líderes do HI e GI, eram uma combinação linear de S polinômios dos PIs. É o que eu vou usar ali. S polinômios dos PIs, PI e PJ. E esses S polinômios, a gente acabou de fazer a conta, viu que dá uma soma de BKGK. Quando eu botar essa soma de BKGK aqui e multiplicar por escalares, vai dar uma soma de BKGK também, só que vai ter outros coeficientes. Então, eu chamei de BK-til. Então, de qualquer modo, essa soma que eu queria mexer antes é uma combinação dos BKGK e aqui tem que multiplicar por um GK. Eu provei que o multigrau do BKGK é menor do que delta. E o BK-til é obtido dos BKs fazendo uma combinação linear. Então, essa propriedade do multigrau continua valendo. O multigrau do BK-til vezes GK continua menor que delta para qualquer K. E com isso, eu cheguei e provei o que eu queria. Que essa soma de termos líderes do HI vezes GI, o que eu queria lá originalmente. Vamos lembrar. O passo 1, acho. O passo 2. Eu queria provar que essa soma podia ser escrita de modo que era uma soma de AI e GI em que o multigrau de AI vezes GI é menor que delta. Foi exatamente onde eu cheguei. A soma desses caras é uma soma de BK-til GK com multigraus menor do que delta. Isso aqui prova a última coisa que faltava e prova o teorema. A gente vai terminar a aula aqui.
da próxima vez a gente vai para a próxima sessão.